Na paz do Senhor. Bom dia a todos vocês, minha irmã, meu irmão. Bom te ter aqui nessa manhã. Estamos começando mais uma escola dominical e, como fizemos na última semana, é o nosso estudo bíblico online. Que você venha participar, interagir através dos comentários, que desde já, meu irmão, você venha estar compartilhando essa live para que o maior número de pessoas possam estar vivenciando essa experiência. É muito bom te ter aqui, é muito bom ter a tua família aqui também. Se os teus filhos ainda não acordaram, tenta acordá-los, tá? Chame o teu marido, chame a tua esposa. Caso você esteja sozinho, fique aí com o teu fone de ouvido, mas aproveite. Você já compartilhou essa live? Compartilhe, comente. Eu quero que você vá comentando. Se alguma frase dita aqui nessa manhã te chamou a atenção, coloca aí nos comentários, deixa registrado que você está participando e aprendendo nessa lição. Eu quero orar nessa manhã, iniciar com o nosso clamor a Deus, entregando a minha vida, a tua vida e a nossa nação nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Mais uma vez, me sinto muito honrado em estar agora aí dentro da tua casa, através dessa comunicação via internet. Muito bom ter você aqui e ter o teu tempo e a tua atenção também. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, honramos, Senhor, o teu nome, declarando que tu és o Todo-Poderoso e o Senhor de nossas vidas. Pai, como dependemos de Ti, como tempos assim nos ensinam, Pai, que não somos nada sem a Tua presença. Deus, tempos assim nos ensinam, Pai, que não adianta nada a gente acumular riquezas, fazer planos, sonhos, se o Senhor não estiver conosco. Porque há momentos, Pai, em que o Senhor se revela como a nossa única fortaleza, a nossa rocha, a nossa torre forte. Toma, Deus, os nossos corações nessa manhã, abra nossa mente, nos ilumine pela atuação do Teu Espírito Santo e nos permita aprender mais de Ti. Pai, retira o medo, o cansaço emocional e nos revigora, Deus, pela Tua poderosa mão. Derrama a Tua glória nesse lugar, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu ensino, à Tua palavra, que possamos sair daqui encorajados, fortalecidos, porque iremos conhecer mais da Tua vontade, da Tua palavra e do Teu reino. Nos toca e nos ensina, em nome de Jesus, que seja sobre todos, sobre os nossos governantes, sobre a nossa nação, sobre os nossos pastores e líderes, sobre nossa família, Pai. Toca, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para iniciarmos, abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo de número 125. Salmo 125. Se você estiver participando, comente. Salmo 125. Faça essa leitura na tua casa. Abra a tua Bíblia, tá? Que essa experiência venha ser uma experiência como a tua na escola dominical, tá? Esteja com a tua Bíblia aberta. Eu peço encarecidamente de todo o coração que a tua Bíblia esteja aberta nesse momento, tá? Vamos aprender, vamos tirar esse tempo para aprender. Salmo 125, eu quero ler os 2 versículos iniciais. Assim diz a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém é uma cidade edificada sobre um monte e rodeada por outras montanhas. O salmista, ele vai fazer uma comparação com a cidade de Jerusalém, com o Monte Sião, e vai relacionar com o povo de Deus. E ele vai dizer
Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, a presença do Senhor está à volta do seu povo. Deus caminha ao nosso lado, Ele está conosco. Por isso nós não somos abalados. Não somos abalados por causa da nossa firmeza espiritual, por causa da nossa moral, por causa das nossas condições financeiras. Não, nada disso nos torna inabaláveis. O que nos faz permanecer de pé é a certeza de que Deus está ao nosso lado, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. Iremos louvar nessa manhã. Vamos louvar a tua boca, cante. Cante não apenas com teus lábios, mas também com o teu interior, com o teu espírito. Abra a tua boca e louve ao Senhor. Deus, Ele fará coisas no nosso meio. Você pode louvar, você pode cantar ao Senhor. Nosso Deus, Ele é poderoso. Cante, exalte. Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Diga, não retires de nós. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos no início. Cria em mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça ao Senhor, renova. E renova um espírito inabalável. No nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos. Não retires. Não retires de nós o teu espírito. Diga, não retires de nós, não retires. Não retires de nós o teu espírito. Você pode cantar? Eu quero aprender. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser
você, mulher, seja uma mulher segundo o coração de Deus. Que você, homem, seja um homem segundo o coração de Deus. Que possamos aprender com Cristo. Que o nosso coração, o nosso caráter, a nossa forma de enxergar as pessoas, as necessidades do nosso próximo, venham ser iguais à de Cristo Jesus. Que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Amém? Vamos agora orar mais uma vez. E logo após entraremos na nossa lição. Pai, te agradecemos. Pai, nós declaramos, Senhor, que nós não queremos permanecer no erro, queremos ter o nosso coração transformado, Senhor. Pai, tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, medos, insegurança, e nos agarramos na Tua presença, Pai. Sabemos, Senhor, que às vezes o Senhor diz, confia, acredita, mas só iremos nos mover, Senhor, se a Tua presença for conosco. Pai, não deixe o medo nos paralisar, não deixe que notícias ruins nos impeçam, Pai, de crer e confiar em Ti, nas Tuas promessas. Pai, que possamos levar o Teu amor com uma mensagem de esperança, crendo e confiando que o Senhor está com o controle do universo em Tuas mãos. Tu és soberano. Descansamos na Tua soberania e na Tua providência, porque sabemos que por mais que o Senhor seja um Deus poderoso, transcendente, acima de tudo e todos, o Senhor toca o nosso interior, a nossa vida, toca a história e nos ensina que o Senhor age. Mesmo no meio de tanta diversidade, o Senhor está agindo. E cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram escolhidos por Ti. Cremos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha irmã, meu irmão, você que chegou ainda há pouco, deixa eu dizer mais uma vez, muito feliz em estar contigo. Acompanhe conosco essa lição da Palavra de Deus. Se tiver dúvidas, comenta aí. Paulo, por que isso é assim? Por que você disse isso? Comente, interaja. Você pode colocar também um glória a Deus, um aleluia, um amém. Seja edificado e edificada nessa manhã. Abra a tua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. O tema de hoje é consolação. Hoje é 29 de março de 2020 e o tema da lição de hoje é consolação. O que é ser consolado? Quando somos consolados? E para que somos consolados? Consolação, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Quais são os objetivos da lição de hoje? Primeiro, apresentar o contexto e os temas principais da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nosso segundo objetivo é falar sobre a consolação de Deus na vida de um servo seu, seja um homem, uma mulher, um adolescente ou uma criança. E o nosso terceiro objetivo é falar sobre o papel do crente como agente de consolação, como um promotor de consolação. Uma vez que o crente é consolado por Deus, qual deve ser a sua posição e o seu posicionamento
diante das consolações que ele recebe. Deixa eu primeiro falar, meus irmãos, e eu peço total atenção de vocês agora, porque eu vou entrar no caráter mais técnico e introdutório da carta. Como, obviamente, vocês perceberam, essa é a segunda carta do apóstolo Paulo. Então, isso nos traz a ideia de que tivemos antes uma primeira carta. Sim, na própria Bíblia há um registro de uma primeira carta enviada. E essa primeira carta talvez seja até mais conhecida do que essa segunda carta. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, Paulo ele funda a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, e isso você pode ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Então, na segunda viagem missionária, ele funda a igreja de Corinto logo após a sua passagem por Atenas. Ok? Paulo, então, ele, após a sua viagem, ele escreve uma carta por descobrir que há vários problemas naquela igreja. Ok? Após o envio da primeira carta, Paulo ele retorna a Corinto e faz uma outra visita. E essa visita foi muito tensa e dramática. Houve algumas rixas, algumas discussões. As pessoas não gostaram muito do tom que Paulo usou na sua visita. Ok até aí. Paulo então ele vai para Éfeso, e quando ele está em Éfeso, ele recebe novamente notícias acerca daquela igreja. Não apenas notícias de problemas particulares daquela igreja, mas o apóstolo Paulo também ele recebe notícias de que a sua autoridade apostólica e sua liderança estão sendo questionadas. Então, para defender a sua autoridade apostólica e defender o seu caráter, Paulo escreve essa segunda carta. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios tem um caráter totalmente pessoal e autobiográfico. Em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, seja aos Romanos, seja aos Gálatas, aos Filipenses, aos Efésios, Tessalonicenses, nenhuma, nem mesmo as pastorais, em nenhuma outra carta o apóstolo Paulo ele é tão pessoal, ele abre tão o seu coração como essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É uma carta com caráter pessoal. Ele abre o teu coração, revela o teu coração. Por quê? Porque ele está aqui defendendo a sua integridade, ele está defendendo o seu caráter, ele está defendendo o seu chamado e a sua autoridade como apóstolo. Ele abre então o teu coração. Ok? Outra característica dessa carta é que o apóstolo Paulo, além de defender o seu caráter, ele vai repreender os irmãos que estavam duvidando da sua liderança, e ele também vai contestar e desmascarar os falsos apóstolos. Por quê? Porque líderes entravam naquela igreja e questionavam a autoridade de Paulo e bagunçavam o ensino da doutrina. Então, pelo menos 3 grandes objetivos nós temos aqui nessa carta. O apóstolo Paulo, ele encoraja os fiéis. Segundo objetivo, ele repreende aqueles irmãos que estavam se desviando da verdade de Deus. E terceiro, o apóstolo Paulo, ele desmascara os falsos líderes e falsos apóstolos que estavam fazendo com que a sua própria autoridade estivesse em xeque. Alguns temas gerais dessa carta. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o caráter do ministério, aquele que é chamado por Deus, qual é o caráter que ele deve ter. Segundo, ele fala sobre maturidade cristã,
como que um homem e uma mulher de Deus podem se achar maduros na fé. E terceiro, o apóstolo Paulo ele também fala sobre generosidade. É nessa carta onde nós vemos ensinos como: olha, o Senhor ele ama quem dá com alegria, dê com alegria, não por tristeza, não por necessidade. É também nessa carta. Então nós vemos ensinos sobre o caráter, sobre maturidade e sobre generosidade. Bem, meus irmãos, foi até aqui, até nessa lição, foi algo técnico, introdutório, para você compreender a carta em si. Eu não poderia entrar diretamente no nosso tema sem dar essas informações, sem dar o contexto, sem dar o pano de fundo e o que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Pois bem, feito esse momento de introdução, agora iremos entrar em si na nossa lição. A lição de hoje tem por tema consolação. E eu gostaria de iniciar falando sobre a consolação de Deus na vida de um servo. A consolação de Deus na vida de um servo. Talvez nessa manhã você precisa ser consolado. E só é consolado quem passa por aflição, quem passa por choro, quem passa por dificuldades. E talvez você hoje precisa ser consolado por Deus. Mas Paulo, às vezes eu preciso ser consolado por alguém, sim. Mas às vezes você precisa ser consolado diretamente por Deus. E nessa primeira parte eu gostaria de trabalhar com vocês isso, a consolação de Deus na vida de um servo e de uma serva. Leia comigo aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha como Deus ele é apresentado: Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. O que esse Deus de toda a consolação ele faz? Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O apóstolo Paulo, como você pode ler nas suas cartas e também no livro de Atos dos Apóstolos, ele passou por momentos muito difíceis. Ele foi apedrejado, escorraçado, expulso de sinagogas, expulso de cidades. Ele foi questionado, interrogado. Ele passou por muitos e muitos problemas, aflições, dificuldades, turbulências e tribulações. O apóstolo Paulo ele passou por momentos muito difíceis. Você se lembra que ele foi, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi jogado no cárcere? Você pode se lembrar de Paulo em Filipos, por exemplo. Ele, após repreender o espírito imundo que havia numa menina que adivinhava e que gerava muitos lucros ao seu senhor, após expulsar esse espírito demoníaco, o apóstolo Paulo, ele é preso, ele é jogado no cárcere. Ele tem os seus pés fixados no tronco, paralisados. Você se lembra que à meia-noite ele e Silas cantavam a Deus, um terremoto veio e as algemas e o cárcere se abriram. Prisões, cárcere, algemas. Ele foi apedrejado muitíssimas e muitíssimas vezes. Ele levava chibatadas. Enfim, aflições, tribulações. Tudo isso por amor ao Evangelho e pelo testemunho de Cristo. Só que nessas aflições, ele percebia o consolo de Deus na sua vida. O que fez Paulo não desistir da vida, não se desesperar, não entregar os pontos, foi perceber que Deus estava constantemente ao seu lado. Não era porque ele conhecia muito da Bíblia, não era porque ele era o apóstolo, o grande missionário, não. Nos momentos de aflição, parece que a aflição não nos pergunta qual é o nosso ofício, o nosso cargo, o nosso chamado,
Parece que a dificuldade não está nem aí para quem nós somos, para o nosso status, para a nossa conta bancária. Não. A aflição vem e nos atinge sem perguntar informações sobre o nosso currículo. A aflição nos alcança e a única coisa que nos mantém de pé é a certeza de que Deus está ao nosso lado. O apóstolo Paulo, ele apresenta o Senhor como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Pai e o Deus de toda consolação. Ora, o que é consolar? O que é consolar? Consolar é andar junto, é participar da aflição de outro e é encorajar alguém. E Paulo, ele percebia que nas suas aflições, Deus era aquele que o encorajava, era aquele que estava ao teu lado e era aquele que participava junto das aflições. De tal forma que o apóstolo Paulo, ele sabia que se estava de pé, era única e exclusivamente pelo fato de Deus estar ao seu lado. Ele sabia que, diante de todas as suas tribulações, as consolações de Deus o alcançavam. Ele reconhecia a fonte que dava a ele energia, a fonte que fazia com que ele permanecesse de pé. Ora, meu irmão, eu faço alguns questionamentos para você agora. Para você, minha irmã, que está na tua casa, para você, meu irmão, que está aí, talvez no teu quarto, no teu escritório, na tua cozinha, eu faço agora questionamentos a você. Será que você reconhece o que te faz, ou quem te faz ficar de pé no meio do caos? Responde aí, coloque no comentário. Você sabe, você reconhece quem é aquele que te faz permanecer de pé? O que te faz permanecer de pé no meio da dificuldade? É o que? É a tua família, são as tuas amizades, é o teu trabalho, ou é Deus que te mantém de pé? Paulo, ele vai nos dizer aqui que é Deus, exclusivamente Deus, a força no meio da aflição, o sustento, a torre forte no meio da dificuldade. Ele vai dizer que Deus aqui, Ele é a luz no meio da escuridão. É somente Deus, e é por Deus, e é através de Deus que Ele está de pé. Ora, você está de pé ainda por quê, meu irmão? É por causa da tua força? Não, Deus está ao nosso lado. Deus, Ele está à nossa volta, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, e é por conta disso que nós, eu, você, nós não somos abalados. Se não tivéssemos Deus, já não estaríamos mais de pé. Será que você não percebe isso? Que é Deus quem nos consola em nossa tribulação, que é Deus quem nos consola no meio da dificuldade? Primeiro questionamento que eu faço a você é esse: você reconhece quem te faz ficar de pé no meio do caos? Segundo questionamento que eu te faço é: você consegue perceber Deus contigo nos dias mais escuros e turbulentos? Sim ou não? Coloque aí: sim, eu percebo Deus ao meu lado. Não, eu não percebo Deus. Parece que Deus, Ele não está nem aí para mim. Comente aí, coloque, abre o teu coração. Deus, Ele se mostra fiel aos seus. Deus, Ele se mostra firme ao nosso lado, nos consolando, nos encorajando. Deus, Ele é o Deus de toda a consolação. Às vezes a dificuldade é tão grande que nós não queremos, ou talvez a gente não precise aquele Deus abençoador. Talvez é o momento que estamos vivendo hoje. É o momento de perceber que Deus é aquele que consola, aquele que encoraja, aquele que está junto, que caminha junto. Deus, Ele está ao nosso lado. E o apóstolo Paulo, ele vai declarar que, olha, em todas as minhas tribulações, eu percebi o consolo e a consolação de Deus. Ele vai dizer: em todas as minhas dificuldades, em seus diversos níveis,
eu percebi o consolo de Deus na minha vida. Perceba, minha irmã, perceba, meu irmão, a consolação de Deus agindo aí no teu ser, no teu interior. Perceba que você só está de pé e só permanece de pé porque Deus está ao teu lado te dando força. Deus está conosco, nos encorajando. Agora, após tratar essa primeira parte sobre a consolação de Deus, eu queria trabalhar com você, minha irmã e meu irmão, sobre o propósito da consolação de Deus. Por que Deus nos consola? Por que no meio de tanta tribulação nós ainda conseguimos perceber a presença de Deus? Por quê? E para quê? Para que Deus nos consola? Vamos fazer a leitura do versículo 4 do capítulo 1. O Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, presta atenção agora, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ora, é óbvio, você conseguiu perceber aí? Para que nós somos consolados? Para que Deus ele nos dá consolação? Porque Deus ele nos mantém de pé e nos encoraja no meio de tanta dificuldade. Para quê? Você consegue comentar, responder aí? É para quê? É para que você também venha consolar outras pessoas. O texto é muito claro. O apóstolo vai dizer: recebemos a consolação de Deus em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar outras pessoas em suas tribulações. Você pode comentar aí, colocar: olha, Deus ele me consola para que eu venha consolar outras pessoas. Deus ele me consola para que eu possa levar uma mensagem de consolo a outras pessoas. Comente, coloque aí a tua resposta. É muito claro no ensino. O apóstolo Paulo, ele está estimulando os coríntios. Ele está estimulando, dizendo: olha, não desista da caminhada, não esmoreça, não desfaleça. O apóstolo Paulo, ele se apresenta como um exemplo de alguém que passa por muitas e muitas dificuldades, tribulações, momentos difíceis, mas de alguém que não desiste por saber que Deus está ao seu lado. Então ele encoraja e estimula a igreja a não desistir. Será que você se apresenta também como um exemplo de alguém que não desiste, mas não por causa das suas capacidades, mas por saber que Deus está ao seu lado? O apóstolo Paulo ele está encorajando outras pessoas. Por quê? Porque ele sabe que no meio da dificuldade Deus o encorajou. E se somos alvos, se somos objetos do cuidado de Deus, precisamos agir com cuidado e consolação também na vida de outras pessoas. O ensino é claro, o ensino é transparente e óbvio para todos nós. Os coríntios passariam por perseguições, a sua fé seria provada. E o apóstolo Paulo está falando: olha, não desista, não pare. O apóstolo Paulo ele está sendo um agente de consolação. Por quê? Porque ele antes foi consolado, ele antes foi suportado pela graça de Deus. Meu irmão, olhe para a tua dificuldade, olhe para esses momentos de dores e enxergue esses momentos como uma oportunidade, como um momento em que Deus está te habilitando, te dando experiências para que você possa abraçar e consolar outras pessoas. Você está entendendo a lição? O ritmo está claro? Está conseguindo compreender bem a lição? Coloca aí: sim, está muito boa, sim, estou compreendendo. Não, fala um pouco mais devagar. Cita aí o que você está percebendo, o que você está sentindo. A lição, ela é bem clara, meu irmão. O apóstolo vai dizer que, olha, assim como eu recebo a bênção da consolação da parte de Deus, eu preciso abençoar outras pessoas, sendo consolador para essas pessoas. E como que eu sou um consolador? Estando ao lado,
encorajando, participando da aflição, mostrando que eu me importo com a vida da pessoa. Ora, console os teus familiares, os teus vizinhos, as pessoas da tua igreja, os teus pastores, a tua irmã, o teu irmão. Console os teus vizinhos. Seja um encorajador nesse momento que tantas e tantas pessoas estão desesperadas. Faço alguns questionamentos e alguns apontamentos para vocês agora. Olha só o que diz o versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis, ou seja, nós não queremos que vocês desprezem, relativizem ou ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira gravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo: olha, eu estou encorajando a vocês, e eu peço a vocês, caros irmãos, que não ignorem as nossas tribulações, não relativizem, não desprezem, porque passamos por momentos terríveis que nós nos desesperamos, porque a tal ponto que nós pensávamos que não iríamos suportar. Era uma aflição tão grande que nós já tínhamos a própria sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo. E qual apelo é esse? Olha, não ignore, não menospreze, não subestime as aflições que nos sobreveio. Ele está dizendo: olha, eu estou encorajando vocês, mas eu deixo claro que não é para vocês menosprezarem a dificuldade que eu estou sentindo. O que isso nos traz? Que ensinamentos esse texto nos revela? Primeiro, nós não podemos desprezar, relativizar ou subestimar os dramas e os sofrimentos do nosso próximo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós não queremos que vocês ignorem as tribulações que nos sobreveio. Isso nos ensina que nós não podemos, minha irmã e meu irmão, nós não podemos subestimar, relativizar, ser simplista nas nossas análises, nas nossas opiniões. Nós não podemos. Pessoas estão sofrendo, nós não podemos ignorar. Às vezes a gente olha para alguém passando por uma dificuldade, por um momento de desesperança, e a gente começa a tentar ser o detetive daquela causa. E a gente começa a dizer: e essa pessoa está passando por isso por causa disso, o problema que ela está passando nem se compara ao meu. Não é isso que Deus quer de nós. Nós não podemos menosprezar a dor dos outros. Cada um sabe aonde dói, cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sofre de determinada forma. Então nós não podemos desprezar a dor do outro, muito menos menosprezar, ignorar. Eu vejo, e você me corrija aí, por favor, se eu estiver errado, eu vejo que as pessoas têm a tendência de menosprezar a dor dos outros. As pessoas começam a questionar: e essa pessoa está passando por isso porque quer, ela está apenas colhendo aquilo que plantou. Não, essa dor que ela está passando eu já passei, não é nada muito grave não. Minha irmã, não é isso que Deus quer de nós. Nós não podemos menosprezar ou desprezar a dor do outro. E por que nós não podemos fazer isso? Porque um dia nós podemos ser encorajados pela vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo está nos falando: olha só, não subestime, não ignore a minha dor, porque é essa dor que eu estou passando, pelo qual eu estou sendo consolado por Deus, que me dá forças para te encorajar e te consolar. Ou seja, não ignore a dor do teu irmão, não despreze a dor do teu próximo. Por quê? Porque um dia você pode ser consolado pela vida dele.
Um dia essa pessoa que está sofrendo, que você está fazendo pouco caso para o sofrimento dessa pessoa, um dia essa pessoa pode chegar até você e dizer: olha, não fique triste, não perca a fé, não perca a esperança, porque eu já passei por um momento difícil e Deus me consolou. Então não despreze, não ignore a dor de alguém. Você pode ser consolado por essa pessoa um dia. Não despreze, se importe, encoraje, console. Deus, Ele nos chamou para isso. Da mesma forma que Deus nos consola, somos convidados a consolar outras pessoas. Nós devemos fazer ao próximo o que Deus fez conosco. Se Deus, Ele nos envolve com o teu encorajamento, precisamos encorajar outras pessoas. Eu reflito com vocês também sobre um aspecto importantíssimo. Algumas pessoas acham que para consolar alguém, ela precisa estar tudo bem. Precisa estar tudo bem na tua vida. Todas as coisas precisam estar no seu devido lugar. Não. Mesmo passando por dificuldades, nós podemos levar consolo para algumas pessoas. Você não precisa esperar o teu boleto, os teus boletos serem todos pagos para consolar a vida de alguém. Você não precisa que todos os teus problemas estejam resolvidos para depois consolar e encorajar a vida de alguém. Não. Deus, Ele nos ensina que mesmo ainda passando por dificuldades, mesmo estando em um processo de tribulação, de provação, mesmo estando vivendo nesse processo, eu posso ser um agente de encorajamento e consolação na vida de alguém. Entenda, minha irmã, de uma vez por todas, que você não pode esperar a tua vida estar uma calmaria, estar tudo bem, para levar consolo e encorajamento a alguém. Você não pode. Mesmo passando por essa provação, você pode levar uma mensagem de esperança. Mas Paulo, você não sabe como está a minha mente, você não imagina como está o meu coração. Eu não imagino, mas a Bíblia nos ensina que mesmo teu coração estando essa efervescência toda, essa tribulação toda, vários questionamentos, mesmo assim ainda há como você encorajar outras pessoas. Ainda assim há como você encorajar outras pessoas. Você não precisa esperar todos os seus problemas serem resolvidos para encorajar o teu irmão e a tua irmã. Outra reflexão que eu trago para você é aquilo que eu já falei. Olhe para esses momentos de tribulação como oportunidades que Deus nos dá para termos experiências. O que eu quero dizer com isso? Toda provação que Deus nos dá vem, antes de tudo, para provar a nossa fé, nos moldar ao caráter de Cristo, mas também vem como uma oportunidade para termos experiências para podermos encorajar outras pessoas. Quantos encorajamentos você já fez na vida de alguém e esse encorajamento só foi possível porque você já tinha passado por aquela experiência antes? Quantas vezes você consolou um pai de família que estava preocupado porque iria perder o emprego e você só teve as palavras porque um dia você passou pela mesma experiência? Olhe, meu irmão e minha irmã, para as tribulações, para as provações, como uma oportunidade que Deus dá para termos experiência, para consolarmos e encorajarmos outras pessoas. Eu vou concluir, eu vou concluir agora, pensando em pelo menos 4 coisas. Primeiro, consolar. O que é? Consolar é estar ao lado na aflição, é andar junto, é encorajar. Se importe com aquele que você ama, se importe até mesmo com aquele que te odeia. Se o teu inimigo tiver fome, deixe comer. Se o teu inimigo tiver sede, deixe beber. O apóstolo Paulo não, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele vai dizer: olha, se a gente amar apenas aquele que nos ama,
não estamos fazendo nada demais. Até os pecadores, até aqueles que não conhecem Deus fazem isso. Somos chamados a ir além daquilo que é óbvio, daquilo que é comum, daquilo que é normal. Precisamos ser radical no nosso amor, ao ponto de amar até mesmo aquele que nos odeia e orar pela vida deles. Consolar é encorajar, é andar junto. Esteja perto agora de quem você ama, esteja perto daqueles que você se importa. Seja um agente de consolação. Outro item aqui para a nossa conclusão é o seguinte: Deus, Ele é aquele que nos consola. Por muito tempo, e até hoje eu acredito que a visão que as pessoas têm de Deus é Deus como aquele que nos abençoa, Deus aquele que nos dá coisas, Deus aquele que nos dá bênçãos, que nos dá carro, que nos dá carro, que nos dá cura. Eu convido a você a resgatar a certeza de que Deus é aquele que consola. Porque quando conhecemos que Deus é aquele que consola, nós entendemos que nós passamos por dificuldades, por aflição, por tribulação. Não estamos, meus irmãos, imunes a passar por momentos difíceis. Não estamos. Jesus, ele sempre jogou claro, ele sempre disse que estaríamos envoltos por dificuldades, perseguições, calúnias. Mas mesmo assim ele nos convida a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E essa vitória de Cristo sobre o mundo é o que nos encoraja e nos consola. Deus, ele nos consola. Resgate essa imagem de Deus, meu irmão e minha irmã. Deus, ele nos consola. Terceiro, somos consolados quando ouvimos a palavra de Deus e quando o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o paráclito. Se você entregou a tua vida a Deus, o Espírito Santo age na tua vida, te consolando. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. E outra vez eu falo, estude a palavra, busque a Deus nas Escrituras. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se apaixona, mais a gente o ama. E quarto, para finalizar, a consolação é uma promessa para aqueles que choram. Se você lembrar as bem-aventuranças, Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Há uma promessa para aqueles que choram. Mas como assim? Chorar por qualquer coisa? Chorar porque não foi a Disney? Chorar porque não conheceu Paris? Não é esse tipo de choro. O tipo de choro é aquele que, quando a gente olha para o nosso interior, a gente percebe que a gente está muito longe daquilo que Deus sonhou. Quando a gente olha para o nosso interior e percebe que a gente é pecador, que a gente é miserável, que a gente é falho e que dependemos de Deus. Quando nos arrependemos de todo o coração, quando nos choramos aos pés de Cristo, entregando nossa vida a Ele, um consolo nos envolve e nos faz permanecer de pé. Você não vai desistir, você não vai ficar pelo caminho, você não vai desfalecer na caminhada, porque Deus, ele está contigo. Mas Paulo, eu estou totalmente fraco. Se você ler os próximos capítulos dessa carta, de 2 aos Coríntios, você vai dizer que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Estar fraco não é um problema. O problema é você não ter Deus na tua vida. Não há nenhum problema em você estar fraco, com dúvidas, questionamentos, insegurança. Não há nenhum problema nisso. O problema é se você disser para mim: Paulo, eu não tenho Deus na minha vida. Se você não tiver Deus, se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, esse pode ser o momento. Eu sei que aqui há cristãos, há algumas pessoas talvez que ainda não conhecem ao Senhor Jesus e nos escuta. Entregue a tua vida a Deus. Mas Paulo, eu já entreguei, eu já pertenço a Cristo, já sou crente. Entregue a tua vida a Deus. Os teus sonhos, os teus medos, as tuas ansiedades. E fala para Deus: Deus, eu confio em Ti.
Eu choro na tua presença, porque eu preciso ser consolado. E Deus, Ele irá te consolar. Que Deus, Ele te abençoe. Que Deus, Ele venha te guardar e te mostrar que você não está só. Você não vai desistir. Por quê? Porque a consolação de Deus está na tua vida e você precisa encorajar e consolar muitas pessoas ainda. Muitas pessoas precisam ser consoladas através do que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Se você recebe, coloque um amém, um glória a Deus. Diga: Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por me fazer aprender, Deus, de Ti. Estarei orando. Agradeço a tua presença, minha irmã e meu irmão. É muito bom te ter aqui mais uma vez. Hoje, às 18 horas, estaremos mais uma vez. O pastor Keison Pimentel estará ministrando a palavra do Senhor. Não perde por nada. Se você ouviu a pregação de quinta, você não tem noção do que Deus vai falar nesse domingo. Domingo, às 18 horas. Hoje, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, te guarde e te console, no nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Deus, por tua palavra, por teu ensino, por nos ensinar que o Senhor é consolador, que o teu Espírito Santo é o grande paráclito, aquele que nos encoraja, que nos consola no meio das dificuldades e nos faz permanecer de pé. Pai, pessoas estão aflitas porque estão passando por dificuldades financeiras, fome, passando agora por medo, Pai, diante de doenças, epidemias, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar consolando, para que elas não venham entregar os pontos, desistir da caminhada e desfalecer no meio do caminho. Nos encoraja e venha, Deus, agir com a Tua unção e o Teu fogo em nós, para que possamos falar de Ti e testemunhar acerca do Teu Filho. No nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode receber a bênção do Senhor. Obrigado, muito obrigado pela tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, minha irmã, meu irmão, todos aqueles que confiam e esperam a vida de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, meu irmão. Ótimo domingo. Tchau.